Há muitos anos atrás, quando eu era pastor, tinha um colega que quando ele abria a reunião, o culto, ele sempre dizia, quem quer uma bênção? E todo mundo levantava a mão. Tu quer uma bênção? Ah, eu quero. Claro que eu quero. Então, se você quer uma bênção, olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Quer ser abençoado? Quer uma bênção de Deus? Então, ouve e guarda no teu coração aquilo que está escrito aqui. E aqui nós lemos, mais adiante aqui, no versículo 19, depois que João tem a visão de Jesus glorificado, aquele, né, com os cabelos brancos como a neve, como nós cantamos em algumas canções, né, depois que ele tem essa visão de Jesus no meio das 7 igrejas, e ele é o Senhor da igreja, né, ele diz assim para João, escreve, pois, as coisas que viste, porque é a visão que vai dar a autoridade espiritual, é ela que vai garantir a autoridade espiritual da revelação que vem direto do Senhor Jesus. As coisas que viste, as que são e as coisas que hão de acontecer depois dessas. Em que época o João está? Em que dispensação João está? Bom, desde a descida do Espírito Santo, quando a igreja começou lá no ano 27 aproximadamente, nós entramos com Deus tratando com o mundo através da dispensação da igreja, dos gentios. Israel ali é uma questão de tempo para a figueira secar, para ele desaparecer depois na diáspora, no ano 132 depois de Cristo, mas começa com a igreja ali. Então João está vivendo a revelação na ilha de Patmos na igreja, que são as coisas que são. Nos capítulos 2 e 3 nós vamos ter as cartas às 7 igrejas. E essas igrejas, embora elas existam no mesmo tempo, na mesma região, fora da Terra Santa, se entende profeticamente que elas simbolizam, cada uma delas, um período histórico da igreja. Nós estamos hoje no último período da igreja, que é a igreja de Laodiceia, e se nós lemos ali a igreja de Laodiceia, uma igreja que pensa que é rica e abastada, que não precisa de nada, e o Senhor diz, olha, nem sabes como tu és infeliz, sim, pobre, cego e nu, porque não tem nada. Esta igreja lá no capítulo 3 de Apocalipse, onde o Senhor está do lado de fora da igreja, batendo. Eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora da igreja. E é essa situação real que nós vemos de muitas igrejas, congregações e denominações, sim. Jesus está do lado de fora. Uma igreja que hoje em dia tem hospitais, tem estrutura, tem material didático, tem bíblias de vários tipos, bíblias de estudo. Eu me lembro quando eu consegui comprar minha primeira bíblia de estudo, a Bíblia Vida Nova. Nossa, que sonho, que maravilha poder estudar a palavra com algum recurso a mais. Hoje em dia tem de tudo. Tem hospitais, tem instituições de ensino, faculdades, tem de tudo. Uma igreja que pensa que é rica e que não tem nada. Esta situação. Agora, o que eu quero falar contigo é o que vem no capítulo 4. Olha bem o que diz o capítulo 4. Diz assim, o versículo 1, João tem uma visão de uma porta no céu. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, a falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, até agora, João escreveu as coisas que são, ou seja, a igreja, ele dá uma descrição de toda a igreja. Agora, João vai ter uma visão das coisas que hão de acontecer depois dessas. Como assim depois dessas? Depois de que coisas? Da igreja, das coisas que são. É o que está no capítulo 2 e 3, é o período da igreja, aquilo que Paulo chama de, em Romanos, de a dispensação dos gentios, até que haja entrado, até que tenha acabado. Acabou
Aí acabou. João vai ver agora a coisa que deve acontecer depois da igreja. Então, o Apocalipse não é uma revelação das coisas que vão acontecer no mundo e com a igreja, não. É com o mundo, sim, o governo do anticristo por 3 anos e meio, e depois a ira sendo derramada nos últimos 3 anos e meio, quando a gota d'água, né, a gota d'água ali que vai fazer derramar as taças da ira, é o anticristo se assentar no trono em Jerusalém e exigir ser adorado como se fosse Deus. Aí a ira vem sobre todos os homens. Aí a ira vem sendo derramada nos últimos 3 anos e meio. Mas até então a igreja só é vista nos céus, né, glorificada, adorando o Cordeiro. São as bodas do Cordeiro nesses 7 anos nos céus. E depois nós vemos a igreja sendo destruída pelo anticristo em Apocalipse capítulo 13. A igreja que ficou, a igreja que não subiu, a igreja que não estava preparada, aquelas 5 noivas que foram nécias. Vamos ter um capítulo à parte sobre isso aí também. O juízo vem sobre a terra toda no final dos 7 anos, nos últimos 3 anos e meio. Sim, Deus vai guardar o povo de Israel no deserto, eles serão ocultados, né, dos olhos do anticristo, de Satanás, mas, na verdade, Deus vai estar tratando com Israel, não é mais a igreja. Tá? Gente, eu ficava muito apavorado quando eu lia, né, capítulo 24 de Mateus, quando eu era bem novinho na fé, garotão lá, 18 anos, 19 anos, quando dizia: quando pois vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, quem estiver na Judeia, fuja, quem estiver em casa, não volte para casa para pegar alguma coisa. Eu ficava pensando: meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu moro aqui em Porto Alegre, para que lado que eu vou correr? Eu estava apavorado com aquela palavra profética ali, né? Aquilo não é comigo. Esse período é um período com Israel. Imagina, você que mora aí no Mato Grosso, você que mora nos Estados Unidos, no México, na Argentina, no Paraguai, você vai correr para onde? Não faz sentido. Essa é uma palavra para Israel. Deus está tratando agora com o povo judeu. Ele sela o povo judeu, ele vai reunir os seus filhos de todas essas partes do mundo, vai levar para lá, e eles vão ser ocultados da vista da serpente durante 3 anos e meio. Isso é um outro capítulo que nós vamos tratar mais adiante. O que eu estou querendo te mostrar nesse pequeno vídeo aqui é que Apocalipse fala sobre os últimos, sobre os 7 anos do dia do Senhor, e que Deus aqui está tratando com Israel, não é com a igreja. A igreja já foi arrebatada, ou ela, a metade que fica, está sendo perseguida e destruída pelo anticristo. É isso que está acontecendo aqui em Apocalipse. A igreja não é protagonista junto com Jesus. É Israel. Deus restaura o seu povo e Deus abençoe o seu povo de Israel. Um abraço, Deus te abençoe. Ora sobre isso, dá uma lida, né, em Apocalipse aí depois do capítulo 4, vê se tu encontra a igreja, os apóstolos, a igreja, algum movimento de evangelismo, de alguma coisa assim. Não. Jesus disse: não, vem a noite quando ninguém pode trabalhar. O dia do Senhor é também a noite do Senhor, onde não há evangelismo, onde os homens não vão se converter. Quando nós olhamos para o mundo do jeito que está hoje, tornaram o mal em bem, a mentira em verdade. Cada vez mais eu vejo o mundo se tornando digno da ira de Deus. A maldade, a mentira institucionalizadas. Os homens abandonando a natureza em que foram criados por outras coisas. A raça humana cada vez mais se torna digna de receber a ira. Então, paciência, aguarde, leia, ore sobre isso e vê se não está certo.